É oficial, Memphis Depay renova com o Corinthians. Olha essa novela que parecia que não ia terminar nunca. Terminou semana passada, mas ela recomeçou com um final feliz. E olha, parabéns para a fiel torcida, para nós que conseguimos fazer tanto barulho nas redes sociais, pro bem do Corinthians. Lembrando aqui, nenhum jogador é maior que o Corinthians e todo corintiano sabe disso, mas o Memphis, ele é maior que essa diretoria do Corinthians, que não ia renovar com ele apenas por política. Agora, Memphis Depay, renovado, já treinou hoje, nessa terça-feira, enfrenta o Rosário Central pela Libertadores. E o que o Diniz, a projeção do que o Diniz pode aprontar com Memphis Depay em campo na quinta-feira. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve aqui, porque todos os dias tem Corinthians. Deixa o hype, né, no vídeo para dar aquela moral, o vídeo ficar sempre aí no topo do YouTube. Seja membro para conteúdos exclusivos. Agora, sem muita enrolação, tô aliviada com esse vídeo. Vamos embora pro conteúdo do vídeo. Gente, depois de muita luta, depois de muita emoção envolvendo essa novela de Memphis Depay e Corinthians, a gente tem que entender, primeiro, antes de falar da tática, do jogo de Libertadores, uma coisa que eu queria falar aqui para vocês. Tem muita gente fiscal de ídolos. Tem muita gente, sabe? E essas pessoas, elas têm que se calar, primeiramente, porque ídolo é muito particular. Então, na minha infância, por exemplo, tinha o Tevez, né, teve o Cássio, eu já, né, na fase adulta e tudo mais. Então, o ídolo é muito particular. Então, você não tem que ficar fiscalizando o ídolo de ninguém, tá bom? Então, só uma dica para os fiscais de ídolo que ficam contestando, principalmente quem é ídolo da criançada, da molecada. Hoje em dia, Yuri Alberto, Memphis. Para as crianças, gente, é igual na nossa época de infância, que tinha Tevez, né? Que vieram aí o Cássio, Sheik. Então, assim, fiscais de ídolos, pô, dá uma segurada, tá? Agora vamos falar do que interessa, que é sobre Memphis Depay. Ele vai ser titular? Banco de reservas? Olha, as informações é que fisicamente, o Memphis Depay, ele tá na sua melhor forma, ainda melhor que quando ele veio para o Corinthians, né, se apresentou do Corinthians lá em 2024. A informação é que o Memphis, ele tá, assim, no seu auge fisicamente, para a idade que ele tem, né, obviamente, e ele tá querendo muito, tá? Então, o preparador físico dele, pós-Copa do Mundo, que é o Diego Pereira, que inclusive poderia voltar pro Corinthians, ele é muito bom. E o Memphis, ele tá na sua melhor forma agora. Falta o ritmo de jogo, né? Tem que botar na arena para jogar. Porque ritmo de jogo realmente só você jogando. Isso, acho que essa novela poderia ter encerrado antes, né? Copa do Brasil e tudo mais. Poderia ter encerrado antes. Mas encerrou com um final feliz. Agora, falando fisicamente, Memphis Depay, bem fisicamente, precisa de ritmo de jogo e vai jogar em torno de 45 minutos na quinta-feira. Aí a minha projeção é que o Fernando Diniz inicie com ele no banco e no segundo tempo o Memphis Depay vá para jogo. Acho que faz mais sentido, né? Então, 0-0 na Argentina, foi um jogo onde o Corinthians poderia ter vencido lá, mas dentro de Itaquera o Corinthians, cara, essa renovação do Memphis passa muito também inflamação da torcida, que já é inflamada por si só, a torcida do Corinthians não precisa de motivo para inflamar, mas a gente sabe que é um algo a mais, né? Então, num jogo de Libertadores, numa noite de Libertadores, isso pesa, isso conta. Inclusive, postagem já de páginas do Rosário Central. Ai, o Memphis vai jogar contra o Rosário. O Corinthians renovou com o Memphis. Eles estavam tranquilos porque não ia enfrentar o Memphis. Agora o Memphis volta. Isso pesa no psicológico do adversário. Claro que pesa. É só inverter os papéis. Fosse o Di Maria, por exemplo. O Di Maria não renovou com o Rosário. Pô, a gente ia ficar tranquilo. O Di Maria volta pro Rosário para enfrentar o Corinthians. Pô, já fica ali, já é um algo a mais para os caras, né? Então, eu acho sim que faz muita diferença em relação a isso e também tecnicamente, pô, nem se fala. Você tira um Pedro Raul e bota um Memphis Depay, pô, cara, nem se fala.
Quem falar algo ao contrário disso está totalmente delirando. Então o Corinthians ganha muito em relação, logicamente, com a volta de Memphis Depay. Agora, na prática, o que o Fernando Diniz pode fazer, como ele gosta de fazer os times dele para enfrentar jogos assim de Libertadores mata-mata decididos. Eu acho que o Diniz ele vai colocar o Caio César, Pedro Raul e um ponta esquerda, gente. Eu acho que ele vai com 3 atacantes. Eu acho que o Diniz ele vai para cima do Rosário. O Diniz não tem características de recuar dentro de Itaquera. O Diniz não tem essa característica. O que eu gosto do time do Diniz, e eu que era contra a contratação do Diniz, eu era muito contra, e hoje em dia, cara, eu acho que ele é um técnico que ele sabe fazer o Corinthians jogar como o Corinthians, isso é muito importante. Os caras comem grama dentro de campo com o Fernando Diniz. É outra pegada, Então isso me chama muita atenção. Agora, ele é tipo um kamikaze, né? Ele põe o time pro ataque. Então eu acho que ele vai com 3 atacantes. Agora, Caio César, Pedro Raul e Dieguinho. Caio César, Pedro Raul e Lingard fazendo ali o ponto esquerdo. Eu não gosto muito do Lingard na ponta esquerda, então eu prefiro o Lingard no lugar do Rodrigo Garro. Essa é uma das coisas que eu também queria falar aqui nesse vídeo, a posição do Lingard, porque muita gente está falando que o Lingard não está rendendo, mas o Lingard ele está jogando numa posição que ele não é tão confortável. Eu acho que com o Memphis Depay voltando para o time, o Lingard ele não é um jogador lento. Eu acho que o Lingard e o Memphis Depay podem fazer uma baita de uma dupla, com 2 atacantes. Agora, se o Lingard vier para o lugar do Rodrigo Garro fazer ali um camisa 10, é muito interessante também, porque o Garro não está jogando nada. Pode decidir o Rodrigo Garro numa bola parada, numa falta, num escanteio? Claro que pode, já tem o quê? 10 assistências no ano, Rodrigo Garro. Mas no jogo jogado, correndo, o Garro não está fazendo bons jogos. Né? A gente viu agora contra o Cruzeiro, teve oportunidades e não está conseguindo performar um bom futebol. Gosto muito do Garro, não estou aqui querendo falar que o Garro não serve, não é isso, gente. Só que futebol ele é momento, tá? Futebol ele é momento, você precisa ter uma estratégia, você precisa mudar para o time melhorar. Eu critico muito o Dorival, mas ele fez uma coisa muito interessante no ano passado, quando o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil. O Garro era banco. Então o Breno Bidon ele começou a se destacar. Então isso o Dorival naquela época acertou. Né? Então se o Garro voltar a ser o Garro de 2024, decisivo, chute de fora da área, que eu não sei porque ele parou de chutar de fora da área, o Garro. Eu não entendo porque ele parou de chutar de fora da área, cara. Eram 2 maiores armas do Rodrigo Garro no Corinthians. Golaço contra o Grêmio, golaço contra o Vitória, golaço contra o Juventude. Eu não entendo porque o Garro parou de chutar de fora da área. Então, se ele voltar a ser esse jogador, cara, o Corinthians ganha aí fácil 90% da sua técnica. Né? Mas o que ele tá jogando agora, eu daria uma oportunidade pro Lingard de jogar onde se sente confortável. Então essa é uma opinião minha. Ou até mesmo fazendo segundo atacante. Lingard e Memphis Depay, né? No segundo tempo. Que eu acho que é um ataque que impõe respeito ao adversário, primeiramente, consegue ceder espaços para quem vem de trás, e seria algo bem interessante. Acho que o Fernando Diniz pode aprontar em relação a isso. Muita gente está perguntando, Ju, mas o Memphis ele pode jogar Libertadores? Não tem que se inscrever? Não, gente. O Memphis ele já está inscrito na Libertadores. Então ele já bidou, já consta no bid da CBF. E aí, meu amigo, já era. Pode jogar Libertadores sim. Tá totalmente regularizado. Então, minha projeção, tá, para esse jogo de volta. Arena totalmente inflamada, o adversário tremendo, tanto por conta da torcida, clima e também o fator Memphis Depay. Como eu já expliquei aqui no começo do vídeo, não vou me alongar muito. Então, é muito favorável esse cenário pro Corinthians. Agora, sente falta, muita falta. O Corinthians sente muita falta do jogador André. Muita falta. O André faz muita falta, cara, porque o André ele preenche o meio de campo, ele pisa na área, ele finaliza, ele é forte, ele tá em todo o meio de campo, o André. Então, cara, faz muita falta o André, acho que é um dos jogadores que mais fazem falta nesse time do Corinthians. Gabriel Paulista joga tranquilamente, só foi poupado ali, sentiu um desconforto, foi poupado, mas volta para atuar Gabriel Paulista. Breno Bidon, mesma coisa, sentiu um pouquinho de desconforto, acho que o gramado da Neoquímica Arena ainda não tá 100%, então os caras
puxam demais a perna, então também senti um desconforto. Colocou gelo, tá certo, tudo certo também para enfrentar o Rosário Central. Eu acho que o Diniz vai com o que ele tem de melhor disponível. Infelizmente, Yuri Alberto não vai estar disponível para essa partida, infelizmente, porque, cara, se o Yuri Alberto volta, cara, o Yuri faz muita falta. Ele faz raiva, a gente xinga, perde alguns gols inacreditáveis, mas ele perde gols porque ele cria muitas chances de gols. Então essa é a verdade. Então, Yuri Alberto vai estar fora dessa partida, infelizmente. E no mais são essas notícias, são essas atualizações. Acabou essa novela Memphis Depay porque eu não aguentava mais gravar vídeo falando desse assunto. Eu vim aqui, outra coisa que eu quero falar nesse vídeo também, tá? Para terminar aqui com chave de ouro. Eu sempre vou passar informações corretas para vocês. Aqui eu não sou sensacionalista de falar coisas só para ganhar engajamento, like, visualização. Eu falo o que é para vocês. Infelizmente, o Osmar Stabile, naquela época, estava com tudo certo, assinado e ele deu para trás. E aí a gente não tem culpa, a gente que passa as informações, a gente realmente não tem culpa. Para vocês perceberem, deu no que deu. O Memphis mesmo se sentiu surpreso semana passada, então deu no que deu toda essa novela, essa reviravolta. Então a gente não tem culpa, a gente que passa informações para vocês, porque eu trabalho sério, eu sou corintiana, eu vivo o Corinthians e eu jamais venho aqui para iludir torcida, tá bom? Então é isso, gente. Então se vocês gostam desse meu tipo de conteúdo, se inscreve, não deixa de se inscrever, deixa seu like, seja membro e hype esse vídeo, porque você me ajuda demais. Um beijo, até a próxima e vai Corinthians. Eu tô com a camisa aqui, ó, do chefe, hein? Tá de volta. Vai, Corinthians!